O superintendente da SUCOM, Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do município, Cláudio Silva, falou sobre o combate à poluição sonora, seus efeitos clínicos e as punições previstas em lei. A poluição sonora é um problema típico de grandes cidades. As cidades, de um modo geral, à medida que vão crescendo, as pessoas vão tendo uma vida mais corrida e começam a buscar todas as formas de lazer. Uma das formas mais tradicionais é ir a um barzinho, ouvir uma boa música, e isso foi, na nossa cidade, ganhando uma outra dimensão. Ganhou a dimensão da baderna, lamentavelmente. Pessoas que compram equipamentos de som muito potentes, instalam nos seus veículos e saem por aí com a ideia de que tem um trio elétrico particular. Então, é lamentável que isso aconteça e o poder público tem que coibir. É assim que a SUCOM tem agido. Nós temos trabalhado com um projeto de combate à poluição sonora, algumas ações integradas com a CESP, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Trans Salvador, com a Guarda Municipal, e tem dado resultado. Basta ter uma ideia muito boa a respeito disso, é o índice de redução que nós tivemos ainda no mês de dezembro, cerca de 9% de redução em reclamações de poluição sonora referente a veículos, porque nós intensificamos o combate à poluição sonora advinda dos veículos, aquelas pessoas que acreditam que, por terem um carro potente, com um som potente, elas vão atrair mais, elas vão ser mais agradáveis, quando, na verdade, estão trazendo um problema para a sua saúde. A poluição sonora causa hipertensão arterial, ela causa o estresse, ela causa a surdez temporária e definitiva, causa a impotência sexual e, por fim, causa a morte, porque pessoas acabam entrando em discussão, aquelas que estão incomodadas, e nós tivemos recentemente alguns casos de óbito em 2010 e 2011 também por conta de reclamação de poluição sonora. Então, a gente acreditando que é possível combater esse mal, nos juntamos também com o Ministério Público e fizemos um trabalho que já tem dado aí resultados. Para se ter uma ideia, em junho nós destruímos alguma coisa em torno de 2.000 equipamentos, colocando em praça pública, passando com trator em cima desses equipamentos que foram apreendidos, não foram recuperados, até porque as multas são altíssimas. E agora, no mês de março, nós vamos destruir também mais 2.000 novos equipamentos que somente nesse período foram apreendidos. Então, a gente entende que a poluição sonora ela precisa ser combatida. Por quê? Eu fico imaginando uma mãe que esteja com seu bebê recém-nascido, querendo dormir, e o som está lá na porta abusando. Um trabalhador que chegou e que quer recuperar as suas energias para o dia seguinte de trabalho, não consegue se recuperar por conta do som abusivo. Alguém que esteja doente, convalescendo, um senhor de idade, uma senhora de idade, que já deu todo o seu esforço, a contribuição para a sociedade, e não consegue repousar por conta da poluição sonora que está ali na porta da sua casa. Então, a gente tem combatido, fizemos algumas ações importantes, como a do Parque Júlio César, agora por conta do resultado do vestibular da UFBA, em que nós interditamos aqueles bares temporariamente para evitar que o barulho tomasse conta daquele espaço, porque, numa pesquisa que nós fizemos, o perfil do poluidor ele vai se demonstrando como é que é o comportamento daquele que quer usar o som de forma indevida. Ele normalmente tem entre 26 e 35 anos, 10% desses casos aí, o poluidor, na verdade, é uma poluidora, é uma mulher que tem um veículo e que está ali com alguns rapazes ou com algumas outras moças e que liga o som muito alto, mas o grosso realmente é homem, entre 26 e 35 anos. Ele normalmente ocupa bairros como a Liberdade, a Pituba, Pernambués, o bairro do Uruguai, e o líder, eu diria que não é uma boa, liderança, uma liderança ruim, Itapuã, que tem realmente o maior número de reclamações. Isso no nosso combate dioturno da poluição sonora. Cláudio Silva falou também sobre o trabalho da SUCOM no Carnaval 2012 de Salvador. No Carnaval a gente tem uma condição diferente, porque no Carnaval nós temos uma área que é a área dos circuitos, então o circuito Dodô, o circuito Osmar, o circuito Batatinha, os circuitos dos bairros, e nestas áreas a lei estabelece que você pode tocar um pouco mais alto, até por conta da festa. E esse mais alto extrapola o limite dos decibéis permitidos de 70 durante o dia e 60 a partir das 10 horas até as 7 da manhã, que é o que a Lei 53/54 estabelece. Nós passamos para 110 decibéis no circuito. Então, muitas vezes as pessoas entendem que está valendo 110 em todos os lugares. Não, vale tão somente na passarela de desfile dos blocos, porque o trio elétrico toca um pouco mais alto, desde que não seja um trio elétrico para crianças, que nós obrigamos a ter 80 decibéis.
por conta da questão de saúde, por conta da Organização Mundial de Saúde, por conta da criança não ficar exposta a um ruído que vai causar nos seus tímpanos ainda num processo de formação, né? Aquele dano que pode ser um dano irreversível. Então, a gente faz com que, né, esses trios toquem mais baixo, toquem a 80 decibéis. Então, esse ano nós conseguimos um avanço significativo. Eu diria que talvez não só para a área de poluição sonora, como também para todas as outras áreas da ação municipal no campo do Carnaval, nós conseguimos instituir a poligonal do Carnaval. Foi um pedido do prefeito João Henrique, preocupado que a cidade é a cidade do Carnaval, mas não pode ser a cidade somente do Carnaval. É uma cidade que ela tem que viver a sua vida tradicional, cotidiana. Tem pessoas que não gostam de ir à festa e não podem também viajar. Então, esta poligonal do Carnaval, ela estabelece quais as ruas onde você tem a influência do decreto 20.505, que é o decreto municipal de festas populares. Então, nós vamos estabelecer onde pode o quê, e fora daquele polígono, daquela poligonal, nós não teremos mais a possibilidade de acontecerem determinadas coisas que aconteciam. Então, antigamente, o cidadão chegava aqui na Pituba, no Itaigara, ou em Itapuã, e ligava o som a toda altura, botava um trio elétrico, mini trio, fazia um carnaval particular. Isso não vai poder mais, já que a gente tem já definido muito claramente qual é a área, qual é a poligonal onde a gente pode ter as coisas acontecendo. Isso vale também para a montagem de barracas, comércio informal, publicidade, tudo que vem durante aquele período do Carnaval vai estar agora submetido à observação dos nossos fiscais, dos fiscais também dos outros órgãos, em função dessa poligonal que foi definida. Quando você coloca uma música além daquilo que é permitido na lei, para que alguém ouça, você pode criar, inclusive, situações de desequilíbrio, de estresse na residência do outro, porque a pessoa fica mais agressiva, ela acaba potencializando aquela situação de insatisfação e gera a briga, a confusão, em alguns casos até, lamentavelmente, o óbito. Então, a gente quer que as pessoas compreendam que poluição sonora é um mal. A poluição sonora deve ser combatida e nós temos conclamado todos contra a poluição sonora, que é a nossa marca de combate a esse mal da vida moderna, mas que, lamentavelmente, a gente vai ter que conseguir uma saída para isso, porque traz o problema de saúde, traz o problema social e não agrega absolutamente nada à nossa sociedade.